Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de risco. Quando nós falamos de gestão de risco, vamos falar, por exemplo, a norma ISO 9001, ou talvez a norma 14001 que fala sobre segurança de alimentos. Perdão, que fala sobre meio ambiente. A 22000 fala sobre segurança de alimentos. Não importa a norma. O que importa é como você vai tratar aí a parte de gestão de risco. Então, por exemplo, a palavra sistema significa, é o mesmo que eu falar porção do universo para a qual voltamos a nossa atenção, ok? Então, se eu falo sistema penitenciário, eu vou pensar no universo. Então, o que é que está dentro desse sistema penitenciário? Policiais, delegados, carceragem, preso, tudo que está envolvido ali nas penitenciárias, ok? Então, quando eu falo em sistema de gestão da qualidade, é o que está voltado à qualidade. A norma, na verdade, ISO 9000 ou 14001, ou enfim, ela vai tratar, quando nós falamos em risco, riscos relacionados ao que ela se propõe a fazer, ok? Então, se é sistema de gestão da qualidade, ela vai tratar todos os riscos relacionados à qualidade do produto, ao atendimento ao cliente, ao atendimento aos requisitos do cliente. Então, o que é que está envolvido aí? Quais são os riscos que nós temos envolvidos dentro do atendimento aos requisitos do cliente? Por exemplo, vamos devagar um pouquinho em cima da norma, ok? Por exemplo, quais são os riscos que eu tenho com os meus fornecedores? Olha só, item 8.4 da norma, que vai tratar a gestão de risco com os meus fornecedores. Quais são os riscos que eu tenho com os meus maquinários? Olha só, item 714 da norma, que vai falar sobre infraestrutura. Quais são os riscos que eu tenho com os meus equipamentos de medição? Olha só, vai tratar o item 715, que vai falar sobre equipamentos de medição. Se eu falar quais são os riscos relacionados aos meus clientes, 821, 822 da norma, 823, 824 da ISO 9001. Tá? Se eu falar riscos relacionados à auditoria interna, olha só, 822 da norma. Então veja que eu não preciso sair da estrutura normativa para eu levantar os riscos relacionados ao produto. Ok, que interessante. Você usa a própria norma para tratar os riscos do teu sistema de gestão. Se eu falo, por exemplo, em meio ambiente, eu vou trabalhar exatamente ao meio ambiente, aos requisitos normativos da norma relacionados ao sistema ambiental. Por exemplo, item 7.2 da 14001 vai falar a competência do pessoal. Quais são os riscos que eu tenho relacionados à competência do meu pessoal internamente? Quais são os riscos que eu tenho na contratação? Quais são os riscos que eu tenho na contratação ou em manter um gerente, tá ok? Ou um supervisor ou um diretor extremamente estressado, que me inflige diretamente o ambiente de trabalho, que é o 714 da ISO 9000, tanto meio ambiente, enfim, como 27001, como segurança de alimento, como qualquer norma. Então, lá nesse item 714, diz que o ambiente tem que ser seguro, tá? Não pode ser estressante, tá? Então, você vai tratar esses requisitos. Então, veja só, sem você inventar moda, trata os riscos relacionados à norma em questão, tá ok? Agora, é claro, item 851 da norma. Quais são os riscos que eu tenho no meu parque industrial? Tá? Para meio ambiente, para qualidade, para segurança da informação, riscos de suborno, corrupção passiva ou ativa. Quais são os riscos? Está diretamente ligado no parque industrial ou na parte operacional de serviços, que é o 851 da norma. Tá? Quais são os riscos que eu tenho na parte de ação corretiva? Então, por exemplo, um risco, o pessoal não conhecer as técnicas de ação corretiva, é um risco. Tá? Os pessoas não conhecerem aí uma sistemática para adoção de melhorias. Então, item 10.3 da norma. Tá? Cria uma planilha, uma frequência de verificação. Uma planilha que coloca lá assim, olha, parte de produção, parte de prestação de serviço. Por exemplo, balançou, né? Tremeu na base, né?
Deixa assim mesmo, sem corte, sem corte. Por exemplo, vou trabalhar aí uma melhoria contínua no setor de compras, mapeio todas as atividades de compras, como ela é feita hoje, o que eu posso melhorar, qual o procedimento que eu tenho no setor de compras, vou alterar o procedimento, não vou, quem é o responsável, prazo de implantação da melhoria e assim por diante. Então, qual é o risco da gente não adotar a melhoria contínua, da gente não adotar as melhorias? Então, isso tudo tem que ser abordado lá no item 6.1 da norma. Não se esqueça, uma vez que você levantou todos os riscos, você tem que atualizá-los. Então, coloca no teu procedimento que pelo menos uma vez por ano alguém senta, pega essa planilha de risco e analisa todos os possíveis riscos. Lembre-se, você vai fazer uma atualização daquilo que você já corrigiu e dos novos riscos que foram surgindo. Então, por exemplo, novos riscos que foram surgindo. Reclamações de clientes que não foram tratados, não conformidades apontadas na auditoria interna, não conformidades apontadas pela tua certificadora, entre outros riscos. Filosofe um pouco, sente com a tua equipe e trabalhe os riscos de uma forma ideal, considerando inclusive os requisitos da sua norma. Por exemplo, quais são os riscos que eu tenho no item 4.1 da norma? Então, por exemplo, não considerar todas as ameaças possíveis que o mercado me oferta. Não considerar todas as partes interessadas que tem pela empresa. Então, são riscos e você está usando os requisitos da norma. Veja, sem inventar moda, você consegue fazer aí uma análise de risco perfeita. Eu sou o Djalma e estamos juntos.